Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos, amém? Quantos estão felizes com Jesus, levante uma das suas mãos. E se é para Jesus, dá um brado de glória a Deus bem alto do seu lugar. Coisa boa é estarmos na casa do Senhor, não é verdade? É um presente, é um privilégio estarmos reunidos no ambiente em que nós podemos chamar de casa de Deus, casa de oração. Olha para alguém que está do seu lado, dá um sorriso Colgate Total 12 para essa pessoa. Aquele sorrisão largo, sabe? Se faltar o atacante, tem uma técnica. Você põe a mão de goleiro assim na frente, fica charmoso. Aí diz assim para essa pessoa: que bom estar na casa de Deus com você. Se você tiver com raiva dessa pessoa, já libera o perdão para ela aí agora, né? E tem os irmãos que na hora de dar o sorriso para o irmão que está do lado, só falta rosnar. Gente, como é bom estar com vocês aqui. Eu venho acompanhado da mulher mais linda do Brasil, a minha esposa. Você que lute pela sua mulher, né? E também do meu irmão e da Gabi. E que bom que ficou em família, né, irmão? Que a Gabi é como uma filha também, além de ser cunhada. E eu disse para ela uma vez, eu falei assim: ó, só não dei problema porque era o meu irmão caçula. É bom ter vocês aqui. E também quero honrar a Deus pela vida dos pastores dessa casa, pastor Tiago, pastora Anaeli. É uma honra estar aqui com vocês. Estava dizendo ao pastor Tiago que eu estou muito feliz de ver o quanto essa igreja está evoluindo. Eu sou apaixonado pela igreja, um entusiasta do crescimento da igreja no Brasil. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo de avivamento. Quantos concordam com isso? Digam amém. Eu já quero profetizar: se você abrir o terceiro culto vai encher, o quarto culto vai encher, o quinto vai encher, porque não é sobre vocês, é sobre o reino de Deus. Quantos concordam com isso? Digam amém. E eu creio na unção de Deus está sobre esse lugar. E eu sou feliz por ter vocês como amigos. E ver o quanto Deus está fazendo através de vocês é inspirador. Eu gostaria de convidar essa igreja a aplaudir Jesus pela vida dos seus pastores. Quantos são felizes por isso? É lindo pensar que quando Deus dá a uma igreja pastores, Deus dá pastores a essa igreja segundo o seu próprio coração. Eles são resposta de Deus para a vida de vocês. Bom também de rever alguns amigos. Bom rever pessoas também que nós amamos. Bom rever Bataguaçu aqui, não é? Uma alegria ter vocês aqui hoje. Que bom, que bom. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Juízes capítulo 15. Versículo 16. Quem está aí diz amém. Quem ama a palavra de Deus diz glória a Deus. Antes de nós lermos esse texto, repita comigo assim, ó: não foi a queixada, sempre foi Deus. Tudo que você começar com Deus vai terminar em vitória, irmão. Começa com Deus e a vitória é garantida. Começa com Deus e a vitória é certa. Começa com Deus e mesmo que você enfrente no percurso as piores lutas da sua vida, o resultado final será de vitória, triunfo, conquista. Será que tem alguém que crê nisso? Começa com Deus e a vitória é certa, a vitória é segura. Você está começando com Deus esse ano de 2025? Decidiu separar uma semana para profetizar, declarar e crer no que Deus pode fazer. Por isso que hoje Deus quer conscientizar você: nunca foi a queixada, sempre foi a minha presença. Nem sempre o caminho com Deus é fácil, nem sempre o caminho com Deus é simples. Você, como Jesus, vai enfrentar a madrugada gélida da quinta-feira, o abandono dos amigos e a traição da sexta-feira, a cruz da sexta-feira. Você vai enfrentar o silêncio do sábado, mas posso dizer uma coisa: quem começa com Deus também desfruta da ressurreição do domingo. O que eu estou dizendo é que no meio do caminho, às vezes, você vai ter que lidar com algumas dificuldades, mas se você começar com Deus, o final, a vitória é certa. Talvez está doendo agora, mas começou com Deus. Já quero declarar uma palavra sobre a sua vida: não vai dar errado, Deus vai te surpreender, a vitória é certa. A vitória é certa. Então eu quero pensar com você sobre isso. Vamos ler o que diz a palavra de Deus? Olha lá,
Versículo 16. E mantenha sua Bíblia aberta por enquanto. Disse ele então: com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1000 homens. É uma poesia, quase que uma canção. Sansão está cantando: com uma queixada fiz deles montões. Quem fez? Eu. Com o quê? Uma queixada. Com uma queixada derrotei, matei 1000 homens. Quem matou? Eu. Com o quê? Uma queixada. Ele está cantando a queixada, ele está celebrando a queixada e a força da sua própria mão. Parece que Sansão se esqueceu do que aconteceu nos versículos anteriores. E isso acontece comigo e com você. Quando? Quando nós celebramos o instrumento, quando nós celebramos a ferramenta, quando nós glorificamos aquilo que carregamos, quando a gente celebra o que a gente tem, quando a gente glorifica o que a gente conquistou. Nós, como Sansão, temos o hábito de honrar as queixadas. Ele está cantando para a queixada. Ele está dizendo que foi com uma queixada que ele conquistou a vitória e viveu aquele livramento. E quantas vezes você celebra um instrumento, quantas vezes você celebra a ferramenta, quantas vezes você glorifica o dom, quantas vezes você celebra o que você tem e se esquece que nunca foi a ferramenta, nunca foi o que você conquistou, nunca foi o que você tem, nunca foi o dom, nunca foi o instrumento, sempre foi Deus. Porque se você tiver a queixada e não tiver Deus, a queixada quebra, irmão. Então não adianta nada você conquistar as maiores vitórias da sua vida se você se esquecer de quem te sustentou ao longo da trajetória e te garantiu vitória. Não adianta nada você celebrar a conquista se você se esquecer de quem te garantiu a conquista. Sansão está cantando como se a queixada tivesse dado a ele aquela vitória, mas nós sabemos que quem deu aquela vitória foi Deus. Foi Deus. Sempre foi Deus. Se não fosse Deus, teu casamento tinha quebrado, tinha ou não tinha? Se não fosse Deus, você tinha perdido seus filhos, tinha ou não tinha? Se não fosse Deus, a sua rebeldia, a sua falta de maturidade tinha colocado a sua família em xeque, tinha ou não tinha? Às vezes tua casa nunca teve um problema, mas pode falar, não foi porque você era bom, não foi porque você era sábio, é porque Deus sustentou a trajetória do teu lar. Ah, se não fosse Deus, tinha dado tudo errado, não tinha? Com as perdas, os danos e as dificuldades que você enfrentou ao longo da sua trajetória até chegar aqui, se não fosse Deus, me conte o que teria sido de você. Se não fosse Deus, onde você estaria hoje? Se não fosse Deus, aquela dor, aquele luto, aquela perda, aquele prejuízo, aquela falência, aquela dificuldade que você enfrentou, aquela enfermidade, aquele diagnóstico, teria acabado com você. Agora eu vou dizer para você por que é que isso não te destruiu. Porque não era a queixada. Olhe para alguém que está ao teu lado e diga assim: sempre foi Deus. Você não viu, mas foi Deus. Você não sentiu, mas foi Deus. Você não percebeu, mas foi Deus. E eu vim aqui com um recado de Deus para o coração de alguém. Foi, vai continuar sendo. É Deus quem faz, é Deus quem realiza, é Deus. Será que alguém concorda com isso aqui? Pelo amor de Deus, é Deus quem faz. Vai continuar sendo assim. Mas você não pode cantar por causa da queixada. Você não pode glorificar e honrar a queixada, honrar o instrumento, a ferramenta, o diploma, a indicação, o amigo. Não. Você tem que se lembrar do que aconteceu. Então eu quero te contextualizar. Antes da queixada, Sansão, no versículo 1 do capítulo 15, ele vai chegar na casa do sogro com um presente. Ele quer ter um tempo com a sua esposa. O detalhe é que Sansão é uma promessa, queridos. A sua mãe era estéril. Seu pai Manoá, um dia chega em casa e descobre que o anjo visitou a sua esposa e disse que ela vai gerar um filho. Escute isso aqui. Quando ele pergunta para ela como é que aconteceu, o anjo aparece para ele também e não faz apenas a promessa. O anjo faz a promessa e dá junto da promessa instruções. Eu quero lembrar você que Deus nunca faz uma promessa solta. Todas as vezes que Deus promete algo para mim e para você, a promessa vem em seguida de instruções. Porque promessa sem instrução, na nossa mão se torna maldição. Gravou?
Quantas vezes a gente recebe uma promessa, mas por não seguir as instruções, nós fazemos com que a promessa nos corrompa? Quanta gente você conhece que alcançou a promessa, mas por causa da promessa alcançada, se desviou da fé, abriu mão do tempo de oração, se afastou de Deus? Quantas? Toda promessa vem acompanhada de instrução, e a instrução era: essa criança é especial, vocês vão separar ela para mim. Deus está dizendo: não vai passar sobre o seu cabelo navalha, não vai tomar vinho forte, não vai tocar cadáveres, ele vai viver separado para a minha presença. É um pacto nazireado. Ele vai crescer separado para Deus, mas quando ele chega na fase adulta, o primeiro erro dele é desonrar o seu pai. Ele casa com uma mulher que o seu pai orientou ele a não se casar. A consequência disso é óbvia, e grave o que eu vou dizer para você: cuidado, a desonra atrai desonra. Quem desonra é desonrado. Será que alguém está entendendo isso aqui? O que vai acontecer é que ele vai para a casa do sogro, como eu disse, e quando ele chega lá, o sogro tem o seguinte recado para ele: tua esposa não está aqui, eu a entreguei ao teu amigo. Olha o nível da traição. O sogro entrega a esposa para o amigo dele. O capítulo está dizendo que quando Sansão recebe a notícia, ele fica tão revoltado que ele amaldiçoa o sogro e inicia uma guerra contra os filisteus. Inicia uma guerra, porque isso é natural. Normalmente quem começa a trilhar o caminho da desonra quer se envolver e comprar todo tipo de guerra para tentar apagar o seu erro. Só que eu posso te falar uma coisa: guerras não apagam erros, arrependimentos sim. E tem gente que quer conquistar na base do grito, na base da força. Foi o que Sansão fez. Ele vê que a plantação dos filisteus, o quadro agrícola, está na estação da colheita. Então ele captura algumas raposas, amarra o rabo delas uma na outra, ateia fogo e lança contra as plantações, que são reduzidas a cinza. Ele acaba com a colheita daquele povo. Os filisteus reúnem o exército e vão para a frente da casa do sogro de Sansão. E quando descobrem a história, capturam o sogro e a esposa, que agora é a esposa do amigo, e matam eles queimados. A raiva e a fúria de Sansão aumenta ainda mais. E ele inicia uma guerra a mãos e começa a matar homens filisteus. Há um derramamento de sangue imenso. Os filisteus se revoltam, reúnem o seu principal exército e descem até Judá. Quando o rei descobre que os filisteus se levantaram contra eles para iniciar aquela guerra, pergunta o que está acontecendo. E ao descobrir que se tratava dele, se tratava de Sansão. O exército dos judeus reúne 3.000 homens. Quantos homens? 3.000. E descem até a caverna onde Sansão se esconde, incrustada em uma rocha. O versículo 12 está escrito, capítulo 15, acompanhe comigo na sua Bíblia, está escrito assim: disseram-lhe, viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus, aqueles 3.000 homens. Sansão disse, jurem-me que vocês mesmos não me matarão. Versículo 13, eles respondem, certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles, não mataremos. E o prenderam com 2 cordas novas, e o fizeram sair da rocha. Quando ia chegando a Leí, grave esse nome, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Agora vem, você não dá um glória a Deus aí, você veio fazer tudo essa noite, menos cultuar. Ele está amarrado, sim ou não? 2 cordas novas bem arrochadas, é para não escapar. Amarrado ele pode se defender? Amarrado ele pode proteger sua própria vida? Amarrado ele pode lutar? Sim ou não, gente? Não. Mas o que vai acontecer é lindo. Você pode ler comigo, está escrito assim: mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. E é aqui que tudo muda. Ah, você está aí? Vou ler de novo. Está amarrado, não pode se defender, não pode lutar, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. Eu vou ler mais uma vez. Ele está amarrado e o inimigo está debochando. Ele está amarrado e o inimigo está rindo. Ele está amarrado e o inimigo está gritando. Ele está amarrado, não pode se defender e o inimigo está zombando. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. Deixa eu declarar algo de Deus sobre a sua vida. Eu não sei quais são as suas expectativas para os próximos dias, mas se o Espírito de Deus se apossar da tua vida, a coisa muda. Se o Espírito de Deus encher a sua vida, a história muda. Se o Espírito de Deus encher a sua vida, tudo muda. O que eu vim profetizar hoje para a sua vida é: seja cheio do Espírito de Deus para viver tudo o que Deus tem para a sua vida.
Olhe para alguém que está do teu lado e se prepare, porque essa noite é uma noite de renovo. O Espírito de Deus vai se apossar de algumas pessoas aqui, porque o que elas vão viver depois de hoje será extraordinário. Será que alguém acredita nisso? Eu sinto a presença do Espírito de Deus nesse lugar. E é sobre isso que eu vim pregar a vocês hoje. Foi o Espírito de Deus, não foi a queixada, pastor Tiago. O Espírito de Deus apossou-se dele. E quando o Espírito de Deus se apossa daquele homem, o texto segue dizendo: as cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada. Olha isso aqui. O Espírito se apossa e Sansão faz e quebra as cordas, sim ou não? Não. O Espírito do Senhor se apossa de Sansão e a corda queima. A corda vira um pavio queimado. Linho queimado se desmancha. Ele está amarrado. O inimigo vem zombando. O Espírito de Deus enche, se apossa dele. E as amarras caem, se desfazem. Quando Paulo diz, onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade, eu creio que era disso que ele estava falando. Quando o Espírito de Deus se manifesta e se apossa de alguém, amarras são desfeitas, correntes são quebradas, prisões são abertas. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: você só precisa ser cheio do Espírito Santo, irmão. Veja. O Espírito vem e se apossa dele, então os laços caem das suas mãos. Ele não quebra, ele não desfaz. Os laços caem. Eu não sei o que está prendendo você. Eu não sei o que tem impedido você de viver tudo que Deus tem para a sua vida. Às vezes, talvez você tenha a sensação de que está tão próximo de viver um milagre, mas se sente amarrado, se sente preso por alguma circunstância. Você até sabe do potencial que Deus colocou na sua vida. Você até sabe do que Deus pode fazer através de você. Você até crê nas promessas que Ele tem. Você até tem recebido as palavras que saem desse altar, mas se sente amarrado. Amarrado por decisões que tomou no passado e hoje implicam sobre você opressão. Amarrado por um vício da qual você não consegue se desfazer. Amarrado por laços e ciladas que você caiu e não consegue voltar atrás, não consegue sair sozinho. Mas eu vim declarar sobre você essa noite: o Espírito de Deus vai se apossar da sua vida e não mais vai resistir contra você nenhuma amarração. Será que alguém recebe isso hoje? As amarrações vão cair, as amarras vão se desfazer. Mas você precisa ser cheio do Espírito Santo, irmão. O detalhe é que ele é cheio do Espírito Santo e as cordas caem das mãos. Então quando ele fica com as mãos soltas, ele encontra no meio de uma carcaça, é o que diz o versículo 15. Na carcaça de um jumento, ele pega a queixada e com ela matou 1000 homens. Aí ele mata os 1000 homens, em vez dele cantar assim: com o Espírito de Deus, fiz deles montões. Com o Espírito de Deus, matei 1000 homens. Ele canta com uma queixada. Já parou para pensar como Satanás luta para você se esquecer do Espírito Santo? Já parou para perceber como o adversário da tua alma batalha para você se esquecer do Espírito Santo? Me permita te ajudar a lembrar quem o Espírito Santo é. Gênesis capítulo 1. Criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, coberta por um imenso abismo. Águas cobriam a face da terra, trevas a envolvia. Mas quem está se movendo sobre a terra? Está fraco. Quem está se movendo sobre a terra? No versículo 2, o Espírito de Deus está pairando, se movendo. Merahefet é a expressão pairar. É como um jato planando sobre algo. Ele está em pleno movimento e potência. Tem poder parado. Meu Deus.
É no versículo 3 que Deus vai falar, haja luz, e a luz. É no versículo 4 que Deus vai começar a colocar ordem ao caos. Deus só vai falar depois que o Espírito Santo está se movendo. Preste atenção nisso. Palavra sem o Espírito Santo é palestra. Motiva, mas não transforma. É por isso que você precisa ser cheio do Espírito Santo para ouvir o que sai desse altar, porque senão você vai ser motivado, mas quando sair dessa porta para fora não vai acontecer nada na sua vida. Serão dias de declarações proféticas. Quer ver as profecias desse altar se cumprir na sua vida? Seja cheio do Espírito Santo, e tudo que Deus falar vai se tornar uma realidade. Só vai se tornar uma realidade depois que você receber o Espírito Santo. A terra só vai ganhar forma, a terra só vai corresponder à palavra depois que o Espírito Santo se movimenta. Quer viver o sobrenatural de Deus? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Ame-o, respeite-o, busque pela sua presença. Queridos, o Espírito Santo não é um sentimento. Não trate como um parquinho de diversões. Ele não é um promotor de arrepios, nem de fogo nas entranhas. O Espírito Santo é Deus em nós. Ele é Deus, Ele é uma pessoa. Nós temos o privilégio de tê-lo recebido em nossas vidas. E a gente fica cantando para queixada e nos esquecemos que se não fosse o Espírito Santo de Deus, a gente não teria suportado o que suportou. Se não fosse o conselho do Espírito, se não fosse o aconchego do Espírito, se não fosse o consolo do Espírito. Em Gênesis 1, a gente encontra Deus falando depois que o Espírito está se movendo. Não podia ser diferente na vida de Jesus, queridos. Jesus aos 30 anos de idade vai dar início ao seu ministério. Lucas capítulo 3, versículo 21, ele está sendo batizado por João Batista. E é maravilhoso porque Lucas destaca a vida de oração que Jesus tinha. E o texto diz que enquanto Jesus orava, o céu se abriu. Uau! E quando o céu se abre, irmãos, e pode falar uma coisa, os céus estão abertos, não vão se abrir. Na cruz os céus se abriram para não se fechar mais. Apocalipse capítulo 4, João diz: eu vi uma porta aberta no céu. Não peça para Deus abrir o que Ele já abriu. Peça para ser cheio do Espírito Santo e desfrutar do que o céu tem para você. Os céus já estão abertos. O véu já se rasgou. O acesso está livre. Não tem mais impedimentos. Jesus ora, o céu se abre para nunca mais fechar. Quem desce? E o Espírito de Deus desce sobre ele, como que na forma corpórea de uma pomba. Então disse Deus: este é meu filho amado em quem tenho prazer. Olhe para alguém que está do outro lado e diga assim: está chovendo, irmão. Resolvemos a curiosidade. Quem está na palavra aí? Quem está? Volta para cá. Não dá para correr em casa e fechar a janela, não dá para fechar a porta. Vidro do carro, já é. Então, se concentra aqui, perde a benção não. Quem está aí? Volta para o raciocínio. Céus estão abertos. Quem que Deus enviou antes de falar? Deus não quebra a ordem dos seus princípios, queridos. Assim como em Gênesis 1. Antes dele falar, ele envia o Espírito. No batismo de Jesus, antes dele falar, ele também envia o Espírito. Você está percebendo a importância disso? Celebre a palavra, mas você só vai desfrutar do efeito dela depois que você for cheio do Espírito Santo de Deus. Onde é que a palavra tem poder? A palavra tem poder onde o Espírito que dá a ela poder se move. Senão, é só um texto. É por isso que o ateu lê e nada acontece. O ímpio lê e nada acontece. Crente velho está lendo e nada está acontecendo. Não é porque a palavra não tem poder, é porque aquele que dá poder, a própria palavra, talvez foi esquecido por causa da queixada. Está celebrando o dom, se esqueceu de quem deu o dom. Está celebrando a conquista, se esqueceu de quem deu a conquista. Mas olha aqui para mim, essa é uma noite para cantar, não para queixada, mas para aquele que fez a queixada se manter firme e não quebrar durante a luta. Tem alguém aqui para adorar Jesus? Tem alguém aqui para adorar o Senhor? Tem alguém aqui para adorar o Senhor? Olha isso. Deus só vai falar depois que o Espírito desce. Então Jesus não podia fazer diferente, irmãos. Ele
ele tinha que seguir a ordem do Pai. Lucas capítulo 4, versículo 1 está escrito: e Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus cheio de quem? Cheio do Espírito Santo. Olhe para mim. Jesus cheio do... vai para o deserto ser tentado pelo diabo. Versículo 14 do capítulo 4 de Lucas. Tem alguém de Bíblia aqui? E Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo. Ó que coisa linda. Ele vai cheio do Espírito Santo, volta no poder do Espírito Santo. Quem está conduzindo o ir e vir de Jesus? Quem que está levando e trazendo Jesus? Quem está guiando Jesus? Entendeu porque o ministério de Jesus foi tão potente? Tem alguém melhor que Jesus aqui? Se você não é melhor que Jesus, por que você está tentando fazer as coisas sem antes ser cheio do Espírito Santo de Deus? Se você não é melhor do que Jesus, por que é que você está dando passos sem antes perguntar para o Espírito Santo se os passos que você dará são passos que o glorifiquem? Sabe por que talvez está quebrando a cara, quebrando a cabeça e dando mal? Porque você está querendo agir por conta própria. Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você: não é a queixada, é o Espírito Santo de Deus que te dará vitória. Ô gente boa, Jesus não fez sem o Espírito Santo. Sabe qual foi a primeira pregação de Jesus? Adivinha? Versículo 18 do capítulo 4. Pegou sobre quem? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar boas novas, para libertar os oprimidos, para curar os enfermos. O que é que Jesus está dizendo? Que é no poder do Espírito Santo que ele prega, ele fala. É no poder do Espírito Santo que ele toca, ele cura. É no poder do Espírito Santo que ele faz. Posso te dizer uma coisa? Quer viver milagres extraordinários? Receba o presente que Deus te entregou. Seja cheio do Espírito Santo, porque isso é dádiva de Deus a nós. Ah, mas como que é esse negócio? Como que é esse negócio? Está escrito 1 Coríntios 3,16. Acaso vocês não sabem que vocês são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Será que você se esqueceu disso? O problema, irmãos, é que a gente fica tentando tomar o lugar do Espírito Santo na Trindade. A gente quer convencer no poder da nossa própria força. A gente quer mudar as realidades à nossa volta no poder da nossa própria fé mística, cheia de vazio. Porque uma obra cheia da força humana é falida, fracassada. Sem Deus não podemos. Sem Deus nada somos. Preste atenção, porque se não for o Espírito Santo de Deus, irmãos, a queixada quebra e a derrota é iminente. Tem alguém que entendeu essa parte aqui? Deus envia o Espírito antes de falar. Jesus é cheio do Espírito antes de falar. É por isso que ele diz para os seus discípulos: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém até que o Espírito venha e permaneça com vocês. Olha aqui para mim, Atos 2. Lembra de Atos 2? Foram cheios, não foram, irmãos? Foram cheios. A primeira pregação de Pedro é sobre quem mesmo? A primeira pregação de Pedro é: e há de ser que nos últimos dias Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. O maior presente de Deus para nós, manifesta através da sua obra salvadora, é nos ter dado o Espírito Santo. Jesus falou: é bom que eu vá, porque quando eu for, ele vai vir. O outro, como eu, ele virá, ele vai habitar com vocês. Oh, meus irmãos, Jesus está dizendo que é bom é porque é bom. Jesus está dizendo que é importante ele se retirar, porque se ele se retirasse, o Espírito viria, e quando o Espírito se manifestasse, era como se ele estivesse se manifestando também.
Você precisa do Espírito Santo. Precisa voltar a orar para ser cheio do Espírito Santo. Você precisa entender a importância de ter o Espírito Santo. Se você puder anotar as informações que eu te darei agora, anote, porque eu já estou terminando a mensagem. E eu tenho certeza que essa instrução será valiosa para a sua vida. Talvez você está perguntando, por que é que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Gênesis capítulo 41. Está registrado uma das histórias que eu considero uma das histórias mais lindas da Bíblia. O versículo 38 é uma porção importantíssima dessa história, a história de José. Quem já ouviu a história de José, o sonhador, aqui? Agora presta atenção, José está preso. Eu disse que José está o quê, igreja? Está fraco. Diz que José está o quê? E José está preso, condenado por assédio. Ele não cometeu, ele está limpo na sua consciência. Mas a sua reputação está manchada entre os egípcios. Para todo egípcio no Egito, ele é um homem mau. Ele assediou a mulher de um homem que deu a ele liberdade em sua casa. Ele é visto como um traidor. Ele é visto como um homem mau. Tem alguém entendendo isso aqui? Está preso, condenado à morte. Mas lá na prisão acontece algo incrível. O carcereiro confia tanto em José que dá a ele a chave da prisão. Eu te pergunto, por que é que José não fugiu, mesmo sabendo que era inocente? Eu te respondo, porque a verdadeira prisão que haviam imposto sobre ele não era aquele que a chave poderia abrir. Não adianta nada sair da prisão, mas a prisão não sai de dentro de você. Então, antes de tentar se mudar, para ver se a vida muda, seja cheio do Espírito Santo e veja ele honrar você. Tem alguém entendendo isso aqui? Vou te explicar melhor. Você conhece a história e sabe que o faraó tem um sonho, José interpreta o sonho. Quando José interpreta o sonho, o faraó vai dar a José a governância do Egito. Então ele precisa justificar. Ele precisa dizer para os egípcios, ele precisa dizer para os seus mestres e governantes o motivo pelo qual ele está elevando um presidiário a uma posição de honra. Ele precisa falar o porquê que está colocando ele em uma posição tão alta. Então o faraó vai pregar para todo o egípcio. E qual é a pregação? A pregação é uma pergunta. Olhe para mim, é a mesma pergunta que o mundo está fazendo indiretamente à igreja. A pergunta não é qual é a casa que você mora, qual é a roupa que você veste, qual é o carro que você tem, qual é o lugar onde você trabalha. A pergunta do faraó para todos eles é: há alguém como esse homem? Com diploma igual ao dele, com a capacidade igual a dele, com a reputação igual a dele. Há alguém como esse homem, com a sabedoria igual a dele? É isso que o faraó pergunta? Não, queridos. Faraó pergunta: o ímpio. Há alguém como esse homem, em cuja habita o Espírito de Deus? O que qualifica José a ser governador do Egito não são suas habilidades, é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Eu vim declarar sobre a sua vida: Deus vai te posicionar com autoridade no lugar onde você trabalha, na escola onde você estuda, no meio da tua família. Não é quando você conquistar a casa dos sonhos, não é quando você conquistar o carro desejado. Isso levanta a tua moral, mas não diminui ou aumenta a tua reputação. Agora seja cheio do Espírito de Deus, e Deus te fará governar nos ambientes mais inóspitos possíveis. O que nos coloca em posição de governo é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. José vai governar o Egito porque ele é cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é quem capacita José a governar. Queridos, você pode mudar a realidade de uma cidade inteira, de uma nação inteira, se você for cheio do Espírito Santo de Deus. Você não está entendendo? Se o Espírito Santo encher você, sua família se converte. Se o Espírito Santo encher você, até o coração mais rígido é destruído, porque a palavra de Deus é marreta que esmiuça a penha, é fogo consumidor. Mas depois que o Espírito se movimenta, você precisa valorizar o Espírito Santo, porque foi Ele quem deu a palavra a nós.
Pedro disse na sua primeira epístola, não é de interpretação própria, porque o Espírito de Deus foi quem a deu aos homens. O que você está ouvindo aqui é obra do Espírito Santo de Deus. Olha como você precisa dar a ele lugar de primazia e honra. José vai governar o Egito porque é cheio do... É isso. Êxodo capítulo 31, e eu termino. Um jovem chamado Bezalel, seu nome significa aquele que habita a sombra de Deus. Deus fala com Moisés e diz: Moisés, aí está Bezalel, eu o escolhi, enchi do meu espírito e dei a ele habilidade, destreza e plena capacidade artística. Uau! O Espírito dá a ele habilidade, conhecimento, sabedoria para manusear as coisas, destreza, velocidade para executar tarefas. Levante uma das suas mãos, porque é isso que o Espírito Santo vai dar a algumas pessoas aqui. Deus vai te dar habilidade, sabedoria e conhecimento para manusear as coisas, sem quebrar, sem falir. Alguém está recebendo isso aqui? Nos próximos dias, eu quero declarar uma palavra profética sobre você. O Espírito de Deus dará a você destreza, velocidade para cumprir tarefas. Com a sua mão levantada, deixa eu te lembrar. Um dia Elias carregava um recado, uma profecia para um rei chamado Acabe. A chuva forte vinha vindo, ele precisava alcançar o rei, mas ele só tinha suas pernas. O rei estava em cima de uma carruagem, correndo a muitos quilômetros por hora. O que é que o Espírito Santo deu a Elias? Velocidade. Ele não só alcançou a carruagem, como ultrapassou a carruagem. Sua confiança não está em carros e em cavalos. Se ela estiver no Espírito Santo de Deus, ele te faz chegar na frente. Ele te faz chegar na frente. Deus vai te dar destreza. Alguém recebe essa palavra hoje? Jeremias perguntou: como queres competir a pé com quem vai a cavalo? Eu respondo: cheio do Espírito Santo de Deus, eu chego na frente. Cheio do Espírito Santo de Deus, eu chego primeiro. Cheio do Espírito Santo de Deus, eu chego com velocidade. Quero declarar sobre a vida de alguém que o que você viveria em 10 anos, Deus vai te fazer viver em meses. O que você viveria em décadas, Deus te fará viver em semanas. Será que alguém está recebendo essa palavra? Eu profetizo sobre essa obra, sobre essa construção. O que ia terminar em anos vai terminar em meses. O que ia terminar em meses vai ser concluído em dias. Eu sinto o poder de Deus nesse lugar. Oh, glória a Deus. Quando o Espírito de Deus enche a sua igreja, Ele dá a nós o que deu a Bezalel: destreza, velocidade, mas também deu a ele plena capacidade artística. E você pensando que recebeu o Espírito Santo de Deus é só sapatear, é só sentir uma emoção, é só chorar. O Espírito Santo de Deus não é ducha para a sua alma. O Espírito Santo de Deus não é praia para as suas emoções. O Espírito Santo de Deus não é carícias para os seus sentimentos. O Espírito Santo de Deus é Deus que te levanta, te habilita, te dá destreza e plena capacidade para fazer o que é necessário ser feito. Deu a Bezalel todas essas ferramentas, por quê? Deu a Bezalel essas queixadas, por quê? Porque Bezalel tinha uma missão. Pergunte qual? Está fraco, pergunte qual? Edificar um lugar no meio do deserto para Deus habitar. Meu Deus, deserto tem ouro, tem prata, tem pedra preciosa, tem tecido de valor. Não, deserto é árido, seco. Mas naquele deserto estava onde? Na mão do povo. Não podia se administrar de qualquer forma. Então o Espírito Santo de Deus enche Bezalel, e com pouco recurso ele edifica para Deus o tabernáculo, o lugar onde Deus iria habitar. Agora você vai entender. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, e Deus faz da tua casa um lugar para Ele habitar. Alguém já levantou a mão. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, e aquele trabalho que você chama de deserto, Deus faz do teu trabalho lugar para Ele habitar.
Seja cheio do Espírito Santo, Ele faz da universidade. Seja cheio do Espírito Santo, Ele faz da escola. Seja cheio do Espírito Santo e o lugar onde você estiver, Deus te usará para levantar um lugar para a sua adoração. Como é bom ver a igreja reagindo à palavra que recebe. Eu quero declarar algo de Deus sobre a vida de alguém essa noite. Já que é uma semana profética, eu quero profetizar. Deus fará da tua vida um ponto de contato entre o céu e a terra. A oração do Pai Nosso vai se cumprir nesses dias. Deus levantará vocês como um ponto de manifestação no meio do deserto. Não vai faltar instrumentos, não vai faltar queixadas. Mas quando você for cantar, não canta para queixada, canta para o Espírito do Senhor que te deu vitória na batalha.